A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que reconhece a soberania de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Glórias ao Senhor, que nos fez, por seu amor, vasos de misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere em ti humildade para reverenciar aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não existe nada melhor e nem mais compensador neste mundo do que servir ao Senhor, ao único Deus verdadeiro, esse Deus tremendo, grandioso, soberano, inigualável, poderoso e que nos ama e que faz e desfaz o que quer, com quem quer e quando quer. Ele é o Criador de tudo o que existe. É o Criador de todos. Ele detém todo o poder nos céus e na terra e reina para sempre sobre todo o universo. Ele é o Eu Sou. Não precisamos dizer mais nada. Sendo tudo o que Ele é maravilhoso como Deus se ocupa em cuidar de nós, que somos tão pequeninos. Isso nos dá uma segurança muito grande e a coragem para enfrentarmos qualquer desafio que a vida nos proponha. É o Criador responsável cuidando das suas criaturas. Você, homem de Deus, e você, mulher de Deus, nunca diga que está só. Não negue a Deus e nem entristeça o coração do Senhor. Deus te fez não para você ser um murmurador ou um derrotado,
mas para que você, através dele, seja uma pessoa de fé e mais do que um vencedor. Desde que você siga as orientações dele. Deus nunca nos abandona e já deixou tudo preparado para que nós, que somos dele, não erremos. Você, que já entregou a sua vida a Jesus e que já o confessou como seu único Senhor e Salvador, crendo no coração em toda obra por ele realizada e crendo que ele ressuscitou e que vive e reina para todo sempre, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do teu corpo. Vejam, irmãos, quanta honra o Espírito do próprio Deus, esse Deus que domina sobre todo o universo e que nos deu tanto esta vida presente, quanto a esperança da vida eterna, e que vive no céu dos céus, e que, se quisesse, poderia habitar neste mundo em qualquer castelo de ouro puro e diamantes. Ele nos ama tanto que escolheu firmar residência justamente aonde? Em nós. Sim, em nós. Ele decidiu habitar diretamente nos seus filhos, para melhor nos orientar e nos proteger de todas as intempéries desta vida. Saber que existe alguém maior do que o mundo nos guardando, protegendo e conduzindo, é uma sensação indescritível. Mas precisamos estar atentos, porque ele ouve tudo o que falamos e ele vê tudo o que fazemos. Em qualquer instância desta vida, é sempre melhor tratarmos diretamente com quem detém o poder e decide. E o nosso Deus sabe muito bem disso. Alegre o teu coração e sinta-se feliz. Você, meu amado irmão, e você, minha amada irmã. Porque isso é uma realidade apenas para os filhos amados de Deus. Não é para todas as pessoas da terra. Nós somos privilegiados pela graça e pelo amor do Senhor. Muitos irmãos falam da grandiosidade, do poder, do amor e da soberania do nosso Deus. Mas uma coisa é falar com os lábios e outra é expressar com o coração. Deus está mais interessado no que está nos nossos corações, já que a boca fala do que está no coração. Mesmo a despeito de toda a informação contida na Bíblia, é preocupante que ainda nos dias de hoje encontremos pessoas que negam a soberania de Deus e, implicitamente, se postulam com maior poder do que o próprio Deus que os criou e que eles afirmam que está no controle de tudo. Claro, de tudo o que eles permitem. São pessoas que falam de Deus e de Jesus, mas que negam a palavra de Deus e negam o poder de Deus e dão asas à sua soberba, porque rejeitam e combatem uma palavra e um conceito que é de Deus, mesmo estando ambos, palavra e conceito, em todas as Bíblias.
é a predestinação. As pessoas se arrepiam, estremecem e se iram quando alguém fala de predestinação. Eles rejeitam a expressão bíblica e adotam uma outra expressão antibíblica, criada pelo inimigo e adotada pelo mundo, que é o chamado livre-arbítrio. Essa expressão livre-arbítrio não existe em toda a Bíblia, mas esses irmãos a amam e a defendem como se fosse alguma coisa de Deus. Eles abandonam o que é de Deus para adotar o que não é de Deus e negam a onipotência e a soberania do nosso grande Deus. E pensam possuir um poder que Deus não lhe deu. Eles supõem ter mais poder do que o próprio Deus que os criou, inclusive na área mais importante das nossas vidas, que é a salvação eterna. Eles insinuam que o nosso Deus, que é perfeito, deixou a principal decisão das nossas vidas nas mãos do homem imperfeito. Se assim fosse, o homem teria mais poder do que o nosso Deus, que é santo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E Deus já não seria mais perfeito. E todos os inimigos de Deus, todos os pecadores, todos os criminosos, se salvariam. Esses irmãos pensam que eles não precisam de Deus e até que podem se salvar sozinhos. Quando nós falamos, como temos dito na nossa mensagem de abertura, escolha a vida, não existe aí nenhum livre-arbítrio. E se você interpretou assim, interpretou errado. Escolher a vida significa se determinar a seguir todas as leis e mandamentos de Deus até chegar à vida eterna. Apenas isso. Mas também precisamos compreender que somente tomam uma decisão como essa aqueles que são de Deus, que já foram escolhidos e predestinados por Ele para a salvação eterna. Os outros que não querem saber de Deus e optaram por curtir a vida e desobedecer ao Senhor e negar ao Senhor, se são de Deus, se forem de Deus, um dia, mais cedo ou mais tarde, irão se voltar para Ele e se converter, como foi conosco. E se não o fizerem, é porque efetivamente não são de Deus. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Jó 4:17. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador?
Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse último trecho que apresentamos da carta de Paulo aos Efésios demonstra clara e explicitamente a predestinação nas Escrituras Sagradas. Apresentar algum texto contendo a expressão livre-arbítrio é impossível, porque não existe na Bíblia essa expressão. Predestinação e livre-arbítrio são dois conceitos antagônicos que andam nas bocas das pessoas de Deus. A predestinação ressalta a soberania de Deus em todos os aspectos. É uma expressão bíblica e afirma a grandiosidade do nosso Deus, porque considera um Deus forte e poderoso e um homem pequeno e dependente dele. O chamado livre-arbítrio, que mais uma vez esclarecemos que não está na Bíblia, simula uma soberania de um homem grande, poderoso e independente, inclusive quanto ao aspecto da salvação. E considera um Deus fraco e pequeno. Esse não é o meu Deus. E esses dois conceitos têm sido motivo de discussões calorosas entre as pessoas de Deus, evidenciando o desconhecimento e a arrogância de alguns, principalmente porque essa ideia de se comparar com Deus ou de querer ser como Deus já deu muito errado no passado, como veremos em seguida. E essa iniciativa de querer competir com Deus foi do próprio Satanás. Fujamos, meus irmãos, desse caminho de morte. Mas o difícil é compreender como alguém pode combater uma expressão bíblica e defender outra oposta e antibíblica. Mas existem muitos líderes evangélicos, inclusive alguns de renome, que defendem, sim, que o homem tem livre-arbítrio para decidir entre salvação e perdição. E que então, nesse caso, Deus é apenas um mero servo do homem, que tem que respeitar e obedecer à decisão do grande homem. Só que nós viemos a este mundo para fazermos a vontade de Deus. Então, não é difícil de compreender quando entendemos que após esta vida virá o juízo final. Deus não irá nos julgar simplesmente por havermos sido bonzinhos, por havermos dado esmolas aos pobres e bom dia aos vizinhos. O Senhor irá nos julgar principalmente pelo cumprimento ou não do chamado que Ele nos deu para esta vida. Em suma, Deus irá analisar se nós vivemos realmente de acordo com a sua vontade.
é óbvio que os que aceitam a vontade de Deus são os que Ele deseja ter ao seu lado para a eternidade. O céu não comporta rebeldia ou soberba. Mas nós, que somos de Deus, temos prazer em fazer a vontade dele. Eu posso afirmar aos irmãos que eu já estou salvo. E você? E você? A palavra de Deus nos adverte que a soberba precede a ruína. E Jesus, sendo o grandioso Deus, veio a este mundo como um de nós. Ele se humilhou para que nós sejamos exaltados, mas exaltados por Ele. Não foi para que nos auto-exaltemos. Jesus nos deixou dito que quem ouve a sua palavra e crê no Deus Pai já tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Mas compreendamos que quem ouve a palavra de Deus e crê no Pai, aceita a soberania de Jesus, segue as suas leis e mandamentos e cumpre sempre com a vontade de Deus. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vejam, meus irmãos, do que dá em querer competir ou se igualar a Deus. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus. A expressão livre-arbítrio nunca é demais repetir, meus irmãos. Não está na Bíblia. Mas o conceito do livre-arbítrio, sim, está na Bíblia. Mas não está com os homens. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos como Deus. O Senhor não nos deu esse poder. Ele sim, Deus, tem livre-arbítrio,
Ele, como o grande criador de tudo, tem poder para fazer o que quiser com quem ele quiser. Mas em nenhum lugar das Escrituras ele delegou esse poder ao homem com relação à salvação. Ele jamais faria isso. Imagine que contrassenso. O Deus Criador, que domina sobre todo o universo, não tem o direito de escolher, dentre aqueles que ele criou, quem vai viver com ele para sempre. E o homem, a criatura, é que decide se aceita ou não viver a vida eterna com Deus. É como se a criatura tivesse o poder de rejeitar aquele que a criou. É muita soberba. É muita arrogância. As pessoas que pensam assim estão simplesmente se auto-exaltando e humilhando a Deus. Estão se considerando mais poderosos e importantes do que Deus. Com respeito às outras áreas da vida, Deus nos apresenta o caminho correto, mas não nos impõe nada. Ele permite que cada um decida o seu próprio rumo de vida, mas que arque com as consequências da sua decisão. Agora, os que são dele, conduzidos pelo seu Santo Espírito, esses, com certeza, vão adotar o caminho de Deus. Vão seguir as suas leis e mandamentos, porque conhecem a Deus e serão salvos pela decisão dele, daquele que nos escolheu e nos predestinou. E os que não obedecem a Deus e se rebelam contra as suas orientações, se não se arrependerem e não mudarem de atitude, demonstram que não são de Deus. A palavra de Deus nos revela que é o Senhor quem dá a vida e a morte, que enriquece e empobrece, que abaixa e exalta, e que faz o pobre se levantar do pó para herdar o trono da glória. Não é o homem por si só que faz isso. Livre-arbítrio, em sua essência, é um pretenso direito de discordar de Deus e desobedecer a Deus. É o direito de pecar, porque desobedecer a Deus é pecar. E Deus não nos dá o direito de pecar. A palavra de Deus, pelo contrário, nos diz que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. E que a rebelião para Deus é como o pecado da feitiçaria. Meus irmãos, ninguém precisa de livre-arbítrio para obedecer a Deus. É só obedecer e pronto. Mas você, irmão, que anda por aí defendendo esse livre-arbítrio, que diz que é o homem criatura que decide se vai ficar com o Deus Criador, saiba que esse conceito começou em Gênesis.
Sim, o direito de discordar de Deus e desobedecer se iniciou em Gênesis. E foi dado ao homem esse direito lá no paraíso. Mas não foi Deus que nos deu. Vejam bem quem foi o autor dessa façanha que vocês tanto defendem. E depois digam vocês mesmos o que é que prevalece, se a soberba do homem ou a soberania de Deus. 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A primeira grande mentira introduzida no mundo por Satanás na pessoa da serpente. O homem tinha a vida eterna. Adão e Eva tinham a vida eterna. Eles perderam. E o homem perdeu também. Mas Jesus veio a este mundo para nos devolver esta graça. Louvado seja o nome de Jesus. No trecho inicial que apresentamos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, temos, nos versículos 20 a 21, o apóstolo confrontando a todos os rebeldes que se manifestam em contra das leis de Deus sobre esse falso, pretenso poder de questionar a Deus e discutir com Deus. Deus não tem obrigação alguma para com o homem. E Ele não tinha nem mesmo o dever de nos criar. E nos criou por amor. E como pode uma pessoa que simplesmente poderia nunca haver existido reclamar do Deus
que a criou da forma como a criou? Não tem sentido algum. Pelo contrário, todos deveriam expressar todos os dias gratidão ao Senhor pelas nossas vidas, compreendendo que Deus não erra. Ele nos fez como realmente deveríamos ser. E Paulo prossegue no seu questionamento, inquirindo aos rebeldes se o oleiro não tem poder para fazer tanto vasos para a honra, quanto vasos para a desonra. Deus faz o que quer, da forma como quer, e a nós nos cabe apenas aceitar. Ninguém tem o direito de argumentar ou contender com o Senhor. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo revela que em uma grande casa existem tanto vasos de ouro e prata, como também de pau e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Mas ele esclarece, notem bem, irmãos, que quem se purificar e se santificar será vaso para a honra, pronto para receber a misericórdia de Deus e ser usado pelo Senhor. Mas somente irá se purificar e santificar aqueles que já são de Deus. Aqueles que já foram por Ele escolhidos e predestinados para a vida eterna. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 2 de Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Nos versículos 22 a 23, Paulo esclarece o que é, ainda nos dias de hoje, a pergunta de muitos. Por que Deus criou também o mal? O apóstolo nos revela que foi para mostrar a sua ira e o seu poder, e que Deus suporta com muita paciência os vasos da ira, que são os vasos da desonra, preparados por Ele para a perdição, de modo a poder demonstrar a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que são vasos para a sua honra. A palavra dantes, que vai aparecer no texto, dantes, indica que foram previamente destinados por ele. Porque indica que é algo que foi feito antes, anteriormente. E isso é predestinação? Predestinado significa, meus irmãos, destinado previamente, antecipadamente, o que indica que Deus nos escolheu e determinou o nosso destino antes mesmo do nosso nascimento. A nossa vida neste mundo, meus irmãos,
não é um jogo de azar. Deus já sabe de antemão quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ele é onisciente. E foi ele o autor e criador de tudo. E ele fez tudo da forma como queria. Vasos para honra e vasos para desonra. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Nesse último trecho que apresentamos, destacamos que quando Paulo diz que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, ele demonstra que assim como nós, Deus também se sente incomodado com o mal que está no mundo. Principalmente quando esse mal nos assola. E esse livre-arbítrio é um mal que anda alcançando muitas pessoas ainda nos dias de hoje. E que, como já vimos, é parte da obra do diabo. Um dia, o inimigo será finalmente derrotado e a paz irá prevalecer e reinar para sempre, como está previsto. Satanás será preso por 1000 anos e então será solto para ser lançado no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado para todo sempre. Deus permite ainda a existência do mal para demonstrar o seu amor pelos vasos de honra, que são aqueles que são dele e que são pessoas do bem. Nós estamos falando de predestinação para a salvação, mas o profeta Jeremias foi ainda mais longe no conceito da soberania de Deus, nos ensinando que não é o homem quem dirige os seus passos, donde se conclui que os que são do Senhor são dirigidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e por isso acatam as ordens do Senhor. Mas os que não obedecem a Deus e negam a sua soberania são conduzidos por um outro espírito. E aí é onde está o perigo. Nós já apresentamos para vocês quem é o outro espírito. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Jeremias 10, 23.
Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Existem muitos versículos bíblicos confirmando a predestinação de Deus, tanto de forma explícita quanto implícita. Alguns até já apresentamos nesta mensagem. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos o registro de que o apóstolo Paulo, quando pregava em Antioquia, gerou a conversão de muitos gentios, porque creram nele todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Meus irmãos, ordenados para a vida eterna é o mesmo que predestinados para a vida eterna. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo fala sobre os desobedientes, para o que também foram destinados. Ora, destinados para a desobediência significa predestinados para o erro, para a morte eterna. E esses são os que tropeçam na palavra. E entre eles estão os que negam a predestinação bíblica. Mas Pedro esclarece que esses não somos nós, porque nós somos a geração eleita, quer dizer, os escolhidos, o povo adquirido, o que indica que nós já fomos adquiridos por Deus, porque o verbo está no passado, e que já fomos chamados por Ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que nós já fomos chamados. Ele não diz que nós vamos ser chamados. Isso também é predestinação? Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo comenta que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação eterna, por meio de Jesus Cristo, para vivermos juntamente com Ele. Isso é predestinação? Em sua carta aos Romanos, Paulo nos revela que os que amam a Deus já foram chamados por Ele, conhecidos e predestinados para sermos filhos de Deus, como Jesus é, para que Jesus seja o nosso irmão primogênito. E além de nos predestinar, Deus também nos chamou, justificou e glorificou. Difícil, meus irmãos, é compreender como, diante de tanta honra e tanta evidência da soberania de Deus, existem pessoas ainda negando a predestinação de Deus e vivendo na mentira do livre-arbítrio. Ouça com atenção os trechos bíblicos que iremos apresentar, porque em seguida teremos uma pergunta a fazer a você. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. 1 de Pedro 2, 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor! É muita glória, meus irmãos. É tanta glória que algumas pessoas não aceitam. 1 de Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obra completa. Deus é perfeito, meus irmãos. Livre-arbítrio ou predestinação? Soberba do homem ou soberania de Deus? Mentira ou verdade? Com qual conceito você fica? Responda com o teu coração e não com o que você ouve as vozes do desconhecimento e da rebeldia dizerem por aí. A soberba humana cria uma fantasia de que o Deus Criador tem que aceitar a vontade da estultícia do homem. O diabo tem colocado nas mentes dessas pessoas uma falsa ideia de que Deus deixou a decisão mais importante das nossas vidas nas nossas mãos. Mas eu nunca vi ninguém escolhendo o fogo eterno. Livre-arbítrio, meus irmãos, é uma encenação teatral. É um terrível engano que irá custar muito caro para essas pessoas, se não se arrependerem, se humilharem diante de Deus e se converterem de verdade, assumindo o seu lugar de homem e deixando Deus ser Deus. Deus sempre será Deus, o Todo-Poderoso, independentemente do que digam as pessoas. Não brinquemos com as coisas de Deus, porque o Senhor não gosta de brincadeiras. Ninguém nunca viu Deus gargalhando, brincando, contando piadas ou aplicando pegadinhas. Tratemos as coisas de Deus com o devido respeito e a devida seriedade. Jesus está voltando e ele não chegou ainda porque existem muitos que são dele, predestinados por ele para a salvação eterna, mas que ainda andam como ovelhas desgarradas do aprisco. Se você defendia algum conceito diferente da verdade de Deus, esperamos poder haver esclarecido a você. Esperamos que você
compreenda a verdade. Porque é pelo conhecimento da verdade que nós somos libertos. Todos os que defendem a mentira são cativos, são reféns do maligno. Não faça isso. Quem for predestinado para a salvação e ainda estiver no erro, vai sair, vai mudar. E se não, nós não seremos vizinhos no céu. Lá no céu, a mentira não entra. A soberba tampouco. Mas apenas a soberania de Deus. Aqueles que forem de Jesus, não os que arrogantemente dizem que escolhem a Jesus, mas os que já foram eleitos e predestinados por Ele para a vida eterna, vão receber a vida eterna, porque vão se humilhar perante a grandeza do nosso Deus e irão se determinar a, doravante, daqui para frente, seguir fielmente as leis e mandamentos do Senhor. Eu te espero no paraíso. Exaltado seja o nosso Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão aqui embaixo, inscrever-se, para se filiar ao nosso canal. Mas cuidado, se aparecer o botão inscrito aqui embaixo, está tudo bem. Não toque nele de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e pronto! Você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento das verdades de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique com a palavra de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo a verdade bíblica da soberania do único Deus verdadeiro.